Olá e sejam muito bem-vindos ao projeto Pílulas de Língua Inglesa, o projeto onde você vai aprender inglês de forma prática, sucinta e principalmente gratuita, sem qualquer enrolação, sem qualquer propaganda de curso, sem qualquer venda, nada. Apenas inglês, direto e reto para você, do nível mais básico ao nível mais avançado em alguns anos. Vamos lá? Hello guys and welcome to our final class. Olá pessoal e sejam bem-vindos a, infelizmente, a nossa última pílula, a nossa última aula. Bom, infelizmente não tivemos o tempo necessário para terminar e explicar tudo. É claro, isso demoraria alguns anos, mas a gente tentou. Eu espero que tudo que a gente tenha aprendido aqui agora tenha sido de valor para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E, bom, sem mais delongas, esse vídeo aqui está sendo soltado nas vésperas de Natal. Então, um Feliz Natal a todos que estão acompanhando, a todos que acompanharam até aqui desde a primeira aula, desde a primeira pílula. Meu muito obrigado, de verdade. E é isso, vamos terminar a nossa última aula com um outro conteúdo importante. Vamos até onde a gente conseguir. Dessa vez vamos falar sobre o passado perfeito, né? O pretérito perfeito. The Simple Past. Ok? Vamos lá então? Tabelinha na tela. Ok, então. Simple Past, certo? How to write it. Como escrevê-lo. Ok. The simple past is made of the verb on the infinitive form without the to, with an ed, ied, or a d at the end. Então, o passado simples, o passado perfeito, é feito com o verbo no infinitivo sem o to, com o acrescento com um ed, ied ou um d no final, certo? Ah, mas quando que vai cada um desses? Bom, vamos ver. O ed é colocado nos verbos regulares que terminam com uma consoante, tirando o y precedido de vogal, ele a gente vai falar depois, ou uma vogal com exceção do e. Então, tirando o y precedido de consoante e tirando a vogal e, qualquer palavra vai ter um ed no final. Então, 90% dos casos, não diria tanto, mas são muitos os usos em que somente colocar um ed na palavra no final do verbo e tirar aquele to já vai conjugar ele no passado. Isso é muito simples, é só você ver o verbo, se ele terminou com ed, ele está no passado, ok? Bom, o ied é colocado nos verbos que terminam com y precedidos de consoante, lembram? Então, se tem y precedido de consoante, ied, se não, só ed normal. Mas aí, nesse processo, a gente remove o y. E então você remove o y e acaba trocando ele por um i, certo? Olha que legal. E a letra D é colocada em verbos regulares terminados em E. É claro, porque se ele já tem um E, eles não precisam de um outro ED. É só colocar um D normal. Não é muito fácil? É muito tranquilo. E agora a gente tem uma regrinha, que é só se vocês lembrarem do CVC, a Companhia de Viagens. Regular verbs ended with a consonant, vowel, consonant, ou seja, consoante, vogal, consoante, CVC, tem a sua última consoante dobrada e um ed é adicionado. Então é isso, certo? Vamos para os exemplos? Bom, to move é um verbo que termina com a letra E. Então você vai só colocar um D, ele fica moved. Como por exemplo, I moved, you moved, e etc. To cry é um verbo precedido, é um verbo que termina com Y, precedido de consoante, que é o R. Então, a gente troca esse Y por um I e coloca o ED. Então fica cried. I cried, you cried, etc. O próximo, to control. Ok? To control, R-O-L, é consoante, vogal, consoante. Então fica controlled, com o L, que é a última consoante dobrada, mais o ED.
I controlled, you controlled e etc. E por último, to show é um verbo completamente normal, sem nenhuma dessas irregularidades, essas especialidades. Então é só colocar o ed e tirar o to. Fica showed. I showed, you showed. Certinho? Bom, agora que você aprendeu como usá-lo, é bom que você saiba quando usá-lo. Então, aonde vem o simple past? Bom, the simple past is used to express finished past actions, ou seja, ações finalizadas no passado. O simple past, o pretérito perfeito, é utilizado para expressar ações que já aconteceram, já começaram e terminaram no passado. Igual o nosso pretérito perfeito aqui. Mesma coisa, certo? Ok, então agora que você aprendeu a falar ele na forma afirmativa e na sua forma tradicional com todas as suas exceções, vamos ver nas formas negativa e interrogativa, certinho? Ok, the negative form. A forma negativa é feita com o uso do did not ou o didn't, que é a abreviação de did not, como um verbo auxiliar antes do verbo principal, que vai estar na forma infinitiva sem o to, sem conjugar ele no passado, porque o auxiliar já vai estar, certo? O auxiliar já está no passado, então a gente deixa esse verbo normal, sem ed, sem ied, nem nada. E a gente vai colocar o did, que é o verbo do no passado. O verbo do é um verbo irregular, então, né? Bom, vamos olhar uns exemplos. Ok, primeiro, I didn't look at him. Eu não olhei para ele. Viram só? I, a pessoa, didn't, que é o did not abreviado, verbo auxiliar já no passado, look, que é o verbo to look, só sem o to, nada de ed nele, at him, para ele. Ok? O próximo, you didn't ruin the movie. Você não estragou o filme. Mesma coisa, you, a pessoa, didn't, o verbo auxiliar, ruin, o verbo principal, sem o to, sem estar conjugado, the movie, o filme. É bem fácil, é bem simples, é bem tranquilo essa estrutura. A negativa é bem facinha. E a interrogativa também segue esse padrão de facilidade, porque é igual à forma negativa, você também vai usar o did, só que sem ser did not ou didn't. Você vai só colocar o did no comecinho da frase. Você inicia a pergunta com did, ok? Então, por exemplo, did you eat my cheeseburger? Você comeu meu cheeseburger? Viu? O did começando a frase, que é o do no passado, o verbo auxiliar. É igual o verbo, o simple present, o presente simples, que você começava com o verbo auxiliar. Aqui também, só que esse verbo auxiliar é o do e ele está no passado, é o did. Então, did you eat my cheeseburger? Você comeu meu cheeseburger? Did. É o verbo auxiliar no passado, you, a pessoa, eat, o verbo. Depois disso, meu filho, só os complementos da frase mesmo. E o segundo e último, did he like the TV show? Ele gostou do show, do programa de TV ou do show de TV? Mesma coisa, did é o verbo auxiliar no passado, he, a pessoa, like, o verbo no infinitivo, sem o to e sem estar conjugado, e o resto é o complemento da frase. Certinho? Bom, pessoal, terminamos aqui, ok? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. I wish you a Merry Christmas, eu desejo a vocês um Feliz Natal and a Happy New Year e um Feliz Ano Novo. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Quem sabe não conseguimos voltar aí com uma segunda temporada das pílulas, mas de qualquer maneira eu espero que tenha sido útil esse conhecimento gratuito da língua inglesa. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguns de vocês. E é isso, nos vemos, se tudo der certo, numa outra aula ou então na jornada da vida. Bye bye!